arcebispos, padres, né? O padre aqui fazendo saudação nazista. Você que está assistindo, você acha que isso é o quê? Isso aqui deve ser, né? Os padres... Aqui, ó. Aqui tem um padre benzendo uma tropa de nazistas indo pra guerra, indo matar pessoas. Aqui, ó, o padre jogando água benta. Você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui ele tá indo contra, né? O padre tá indo contra os nazistas jogando bênção neles, né? Complicado, né? Aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui são os símbolos cristãos e nazistas, né? E aqui no cinto da fivela dos nazistas estava escrito Gott mit uns, Deus conosco. Aqui no anel nazista também, Gott mit uns, Deus conosco. Então você tem cruz com o símbolo da suástica, né? E tudo nazista. Então, não é questão de acusar, são fatos históricos. Aí você pode aceitar um fato histórico ou ser um revisionista e negacionista, né? Deixa eu ver aqui. E eu lembro que na minha fala, ele tem que ser honesto, que na minha fala eu falei que teve muitos padres que se sacrificaram, que foram executados para salvar pessoas contra os nazistas. Isso ele não ressaltou, mostrando novamente a falta de honestidade dele. E ele falou que a igreja acabou com a escravidão. Não foram as pressões sociais das comunidades que não queriam mais escravizar pessoas, não foi a Revolução Industrial que mostrou que não tinha tanto benefício em escravizar pessoas, e a igreja que começou com essa questão de escravizar pessoas, né? Falando lá na Dum Diversos e na Pontifex Romanos, para ir lá nos novos mundos, né? nos locais indígenas, na África, escravizar pessoas. E ele esquece disso daí, né? Ele falou que ninguém é bom por si mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Paulo. Só Deus é bom por si mesmo. Paulo Cogos, se Deus aparecesse aqui agora, né? E ele mandasse você entrar num hospital com crianças, com bebês recém-nascidos, e matar todas as crianças ao meio, fender ao meio, matar, e inclusive matar seu filho, por exemplo, uma situação hipotética, matar o seu filho que nem ele mandou, no caso também da filha de Jefté. Nesse caso, se as pessoas não podem ser boas por si mesmas, porque eu acredito que a maioria dos que estão assistindo, se ouvissem uma ordem dessa de matar crianças, matar animais inocentes, matar o próprio filho, eu ia falar assim, Deus, vai se fuder, seu filho da puta. Eu sou mais o meu filho do que você. Eu falaria isso, né? E eu tô blasfemando para poder comprovar que eu não aceitaria jamais me submeter a um Deus tirânico como esse daí que tem na Bíblia. A pergunta, então, que fica se as pessoas não podem ser boas por si e terem seus valores de juízos morais e éticos e se negarem a fazer genocídio contra crianças e animais, você, com sua moral, seria capaz de matar o seu próprio filho, passando a espada no meio dele, matando as crianças, os bebês? Você faria isso e cumpriria a ordem de Deus, ou você tocaria o foda-se para esse Deus? Ô, Paulo, só pra te lembrar uma coisa aqui. Falta 2 minutos. Se você responder ele pedir pra continuar, eu vou pedir pra você parar. Não, então pode eu vou fazer o seguinte. pode dar pra ele. Então, beleza. Caramba, o Robertinho tá cruel, hein, mano? Se responder, eu vou pedir pra você parar, caralho, velho. Isso tá no tempo dele, né? Você sabe que se Jefté... Você sabe se Jefté recusasse a ordem de Deus, a casa de Jefté não seria estabelecida. Porque ele não teria fé suficiente. Tá justificando, matando, sacrifício humano, tá no meu tempo, não tá? Deixa ele aí, deixa ele aí. Volta aí, volta. Não. Tá, passa um pouquinho aí. Então, o que Deus está testando aqui? A fé. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade, certo? Então, Deus vai nos medir pela caridade. O que é a caridade? A caridade é amar Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. O que significa amar o próximo como a nós mesmos? Significa que todos nós queremos que cada um dos nossos irmãos consiga atingir a comunhão com Deus, que nós amamos acima de tudo. E como atingir a caridade sem esperança? E como atingir a esperança sem fé? E como, portanto, chegar à caridade e à comunhão com Deus se nós não demonstrarmos a fé suficiente para cumprir os seus preceitos? Então, respondendo a sua pergunta, se o Xandão ou qualquer presidente da república, ou qualquer imperador, ou qualquer general me mandasse encostar um dedo para fazer mal numa criança, eu me recusaria. Eu iria preso. Eu seria fuzilado. Eu seria martirizado. Eu jamais cumpriria uma ordem dessas. Um imperador me manda bater numa criança inocente, eu não cumpro. Eu mando o imperador a merda. Eu falo, dane-se se o imperador quiser me fuzilar.
Agora, vamos supor que Deus me dê uma ordem dessas. O próprio Deus. Se Deus aparecesse na minha frente indubitavelmente, Deus é irresistível, eu nem conseguiria recusar essa ordem. Se Deus aparecesse de uma maneira velada, como foi o caso de Jefté ou de Abraão, onde Deus estava, através do véu da fé, testando a fé deles, a minha resposta eu não sei se eu teria fé suficiente. Será que eu tenho fé para não devorar essa pizza inteira? Gula é pecado. E você olha para mim, eu sou gordinho, então eu peco pela gula. Infelizmente, Miranda, a minha fé é falha. Infelizmente, eu tô rastejando espiritualmente. Eu quero chegar na fé, na esperança, na caridade. Mas a resposta é, se eu recusasse essa ordem de Deus, eu estaria falhando na minha fé. Deus mandou, não comerás um monte de pizza, seu gordo maldito. E várias vezes na minha vida eu falhei. Então eu não sei responder essa pergunta. Se eu dissesse que sim, eu estaria sendo soberbo dizendo que eu tenho uma fé infinita. Ou uma fé suficiente. Agora, continuando na... Você disse que na Bíblia você poderia... No caso de ferir o servo, você seria punido. Mas se o servo sarar, você não seria punido. Mas só o fato de você já ser punido por ferir o servo significa que ele não é um mero objeto, porque eu posso quebrar essa caneta. Se ela fosse minha, eu poderia quebrar. Se a iPhone é meu, eu posso quebrar esse iPhone se eu quiser. Seria imoral, seria contra-recomendável, mas é meu, eu quebro. Diferente do fazer isso com o ser humano. Então você não está tendo aí um senso de comparação. Vai ver como é que os escravos eram tratados nas outras civilizações, sem ser a civilização hebraica. Sem ser o povo de Deus no Antigo Testamento. Vai ver como é que era lá na Babilônia, na Síria. Vai ver como os próprios judeus foram tratados no exílio babilônico. Era bem diferente. O escravo era menos que uma propriedade ali. Ele era sujeito a todo tipo de estupro, abuso. Então, o que Deus fez? Deus constatou, os homens são ímpios para um caramba. Eles escravizam, eles estupram, eles não valem nada. São caídos. Dentro desta conformação social, histórica, psicológica, eu vou ter que conduzir esses idiotas para uma situação onde eles vão aceitar os ensinamentos de Cristo. Eu primeiro preciso de um povo que guarde a palavra de Deus. Chesterton falava, né? O povo hebreu foi o guardião da palavra de Deus. E eu preciso preservar esse povo de todas as formas. Então ele vai instituir leis que para nós, pós-Velho Testamento, parece muito estranho. Mas é a pedagogia de Deus que está acima da nossa compreensão. Mas não tão acima para nós não compreendermos que o objetivo de Deus era guardar o povo que guardava a sua palavra. E ao mesmo tempo ele foi conduzindo esses homens, tão ímpios, para uma condição mais dentro da lei natural como nós a conhecemos hoje. Então, se ele apresentasse uma lei completamente pronta do Novo Testamento, talvez houvesse um choque onde não houvesse uma pedagogia, não subsistisse uma civilização como a civilização hebraica. Então, Deus mostrou que ele é capaz de agir mesmo através de homens ímpios com leis e comportamentos e costumes ímpios. Tudo isso mostra a maravilha de Deus. Ele conseguiu conduzir o povo da barbárie da antiguidade para a plenitude de Cristo. Dessa forma, que deveria te causar espanto, admiração e maravilhamento, e não essa repulsa que você está sentindo. Porque justamente, grávidas morrendo, assassinatos de bebês, escravidão, são repugnantes e repulsivas. E mesmo assim nós vemos que Deus pegou uma civilização que praticava isso naturalmente e conduziu com o seu plano perfeito a uma civilização cristã, que teve o seu auge na Idade Média. Aí você fala o seguinte, né? Cristo não fez sacrifício nenhum, porque ele sabia que ia ressuscitar. Então eu te faço um desafio. Pega um estilete e corta sua mão agora. Você sabe que vai cicatrizar se você fizer um corte superficial. Você faz isso? Você tem as manhas de fazer isso? Você faria isso para evitar que meu celular desse uma pane e eu perdesse meus dados? Não, você não faria isso. Por quê? Você não tem esse espírito de sacrifício. Cristo teve. Cristo passou por dores inimagináveis e as dores físicas são de menos. Imagina a dor moral que ele sentiu no Getsemane, contemplando todo o pecado do mundo. Ele viu pessoas colocando ketchup na pizza, cara. E mesmo assim ele escolheu morrer por essas pessoas. O sofrimento moral dele no Getsemane foi muito grande. Mas não é só isso. Você deve lembrar, como estudioso da Bíblia que você é, que quando Cristo estava na cruz, ele disse, Pai, por que me abandonastes? Cristo perdeu a fé ali. Perdeu a esperança. Ele provavelmente achou que não ia mais ressuscitar. Ele manteve a única coisa que importa. A caridade. Ele fez isso para nos salvar. Ou seja, a caridade dele é perfeita. Por quê que Cristo perdeu a fé? Ele perdeu aquela fé natural. Porque ele é perfeito Deus, mas ele também é perfeito homem. Ele também sofria, ele também tinha angústias, também tinha ansiedades.
Naquele momento, a única coisa que ele tinha é a fé sobrenatural. Mas ele perdeu a fé que alguma coisa ali poderia... Ele sentiu que Deus estava abandonando ele. Ele só manteve realmente o que havia de mais sobrenatural, a caritas. Então ele foi um homem perfeitamente submetido a Deus. Uma natureza humana perfeitamente unida à natureza divina. Que mais que você falou? Ah, os padres apertando mão de nazista. Então, o que você me diz dessa foto aqui? Nós temos aqui... Deixa eu ver se eu acho. Uma foto... Quer me mandar a foto no WhatsApp, se quiser, a gente... Não, procura aí. Coloca aqui, Pedro Henrique. Coloca aí Bolsonaro mais Alexandre de Moraes. Ele que colocou aí, não fui eu, não. Não, vamos lá. Se ele tá denunciando o esquema... Vamos continuar brigando com Deus, que é brigar com o Alexandre. Vai dar ruim demais pra nós. Quer dizer que pelos seus critérios... Essa aqui? Pelos seus critérios, o Bolsonaro é xandista. Certamente eu sei que não. Certamente eu sei que o Bolsonaro e o Alexandre são inimigos. Mas... Segundo o seu argumento, o Xandão é bolsonarista e o Bolsonaro é xandista. E o Alexandre de Moraes jogou água benta no Bolsonaro? Você sabe por que os padres estavam dando água benta para os soldados nazistas? Porque por mais que eles repudiassem o nazismo, eles estavam mais preocupados com a salvação da alma de cada soldado individual do que com ideologias que se digladiavam no campo de batalha. As ideologias são sempre uma merda. Agora, soldado, moleque de 18 anos forçado a se alistar, Deus também quer a salvação dele. Pô, o cara tá lá, lavagem cerebral, nazista. Bom, mas ele vai pra uma batalha, ele vai morrer, ele tem que ser benzido. Por isso que capelães trabalham em ambos os lados num campo de batalha. Salvar as almas de cada soldado individual é mais importante do que as ideologias de merda pela qual eles lutavam por lavagem cerebral e pressões políticas, né? Outra coisa, você fala, quem acabou com a escravidão não foi a Igreja Católica, foi as pressões sociais de uma sociedade que tinha uma cultura católica. Mas também não é só isso. Houve vários, Bartolomé de las Casas, por exemplo, teólogo que combateu a escravidão a vida dele inteira. Padre Antônio Vieira, Papa Gregório XVI, que emitiu uma bula proibindo a escravidão. Como é que você nega tudo isso? Então é isso, cara. Pode encerrar, né? Quer continuar, ô Miranda? Sim. Vamos lá. Então, na minha pergunta que eu fiz se ele mataria o próprio filho, se ele mataria, né, os crianças, o bebê recém-nascido, a resposta dele, eu pensei que ele ia falar que sim. Mas ele provou que eu estava certo, quando ele falou não sei. Então, ele provou pra gente que um ser humano ele pode ser bom por si mesmo e não obedecer às ordens cruéis e genocidas, assassinas e nefastas de um personagem de ficção tirano e cruel, né? Então, quando ele diz eu não sei, e ele vai contra a vontade de Deus, ele se recusa a matar o próprio filho, se recusa a matar crianças e animais inocentes, ele está mostrando que sim, nós temos juízo de valor que não vem de Deus. Porque a ordem de Deus para ele, que seria, como ele mesmo disse, irresistível, mas se fosse irresistível, Adão e Eva não teriam pecado, né, segundo o que ele falou, ele não conseguiria resistir ao comando de Deus para matar as crianças e o próprio filho. Mas se ele falou não sei... que, de fato, ele poderia resistir. Se ele poderia resistir, ele teria noções de valor, de ética, de princípio superiores ao do Deus genocida e assassino de crianças dele, né? Deixa eu ver aqui... Aí ele fala, né, sobre... os donos, se eles matassem o escravo no primeiro dia que eles espancaram o escravo, né? Isso mostra que era uma escravidão pândega, né? Fofinha, linda, tico-tico, porque nos outros locais a escravidão, teoricamente, segundo ele, deveria ser pior, né? Como é que ele sabe disso? Né? Como é que ele tem noção disso? Já que ali a gente está falando de surra no escravo. A pessoa estava sendo espancada a ponto de ser levada à morte. Como isso pode ser bom, cara? E qualquer tipo de escravidão, não existe isso, escravidão boa, escravidão mais ou menos, escravidão ruim. Todo tipo de escravidão é ruim. Toda escravidão, toda vez que você coloca um ser humano como objeto, como posse, isso é algo ruim, execrável, condenado, e ninguém permitiria isso hoje. Eu não sei se o Krogos acha que tem escravidão humanizada, será que ele aceitaria servir a mim, ou pagar aí uns 50 conto para ele ficar eternamente me servindo, ou 7 anos? Eu acho que ele não aceitaria isso, né? Então, não existe essa parada de escravidão boa, escravidão mais ou menos, escravidão. Toda escravidão é ruim, tá? E não importa o malabarismo semântico, né, que você use para tentar defender algo que é repreensível, repugnante como a escravidão. Deixa eu ver aqui.
Aí ele falou que Deus, através do genocídio, né, através da matança de mulheres virgens, através de matança de bebê, conduziu a civilização para fora da barbárie. Caramba! Então, o segredo para você construir uma civilização longe da barbárie é promover a barbárie? Estranho, né? Então, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, em Números, que diz que as mulheres tinham feito a cabeça dos homens, né, para idolatrar outros deuses. E aí foi feita uma guerra, e nessa guerra mataram todo mundo, mataram as mulheres que conheceram o varão, pegaram as meninas virgens, mataram os meninos de peito, mataram todo mundo, e pegaram essas meninas virgens menor de idade para casar com os soldados. Então, quando se pergunta por qual motivo Deus aceitou fez isso, aí falam assim, não, é porque aqueles povos, eles faziam sacrifícios humanos. Aí ele tenta justificar o sacrifício humano, por exemplo, da descendência de Saul, dos 7 descendentes de Saul. Ele tenta justificar o sacrifício humano da filha de Jefité, porque se a filha de Jefité não fosse sacrificada, a casa de Saul iria acontecer uma condenação ou essa loucura do tipo. Logo, você tem que matar as crianças para evitar que as crianças sejam sacrificadas. Você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que elas sejam sacrificadas. Alguém me explica isso. Eu gostaria que alguém aí depois me explicasse, o Robertinho, o Rodrigo, depois acabar a live, o Jason, o Adailson, me explicasse o que é isso. Então você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que crianças sejam mortas e sacrificadas. É uma parada de louco, né? E isso é tirar da barbárie. Você promove genocídio, promove sanguinolência. E Deus, olha só que problema que nós temos aqui agora. Se Deus ele é onipotente, onisciente e omnibenevolente, ele teria como na argumentação, né, fazendo ali na persuasão, digamos que seja um Deus coach, né? Eu tenho certeza que os coaches, eles teriam ali gatilhos mentais, eles apresentariam um problema, depois uma solução infinitamente melhores do que essa de matar crianças para resolver um problema. Ele conseguiria, através de um argumento, de um raciocínio, como sendo omnisciente e omnipotente, dar razões mínimas para a pessoa não executar tais crimes ou coisas erradas que ele considerasse. Mas não. Por exemplo, como no caso do profeta Eliseu, né? Que as crianças vão ali, falam calvo, calvo, e aí Deus manda 2 ursas e essas 2 ursas estraçalham as 42 crianças. Eu tenho certeza que Deus poderia fazer crescer cabelo no profeta Eliseu e fazer com que o profeta Eliseu argumentasse de forma humanitária e sadia com as crianças para que aquilo ali não fosse feito, para que aquilo ali fosse repudiado. Mas não, o Deus onipotente e omnibenevolente só achou a única solução de mandar 2 ursas despedaçar as 42 crianças. É uma insanidade, né? Cara, ele fala assim, se você cortaria sua mão... Cara, por exemplo, se eu tivesse que me cortar para salvar meu filho, eu faria isso. Né? Eu faria isso. Porém, o que a gente está falando é de um sacrifício. O sacrifício, para ser sacrifício, ele não pode ter volta. Você tem que perder aquilo ali de forma concreta, não de forma abstrata. Então, quando Jesus, ele teoricamente se sacrifica e depois ele volta e fala, pegadinha do malandro, tô aqui, tô vivo. Isso daí não é um sacrifício pleno. Um sacrifício pleno seria aquele em que ele de fato perdesse a sua vida e não voltasse, mas o personagem depois ele volta, ele tem um corpo, ele sai voando pro céu, né? E eu voei de avião, não vi Jesus nenhum lá, né? E faz toda essa loucuragem. Então não é um sacrifício real, mas na cabeça dele isso é um sacrifício de fato, né? Aí ele fala de Jesus, né? Que ele reclama, meu Deus, por que me abandonaste? Será que Jesus era ateu, cara? Será que até Jesus falou, cara, eu não acredito em mim mesmo? Ele estava falando sozinho, né? Diz que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, a mesma essência, a mesma substância. Aí tá Jesus falando assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Meu Deus, por que me abandonasse? Apesar de que isso, galera, no contexto ali, isso é só uma emulação do Salmo 22, tá? Onde Davi também faz essa exclamação. Aí os autores do Novo Testamento foram lá e colocaram na boca de Jesus. Tanto que a paixão tem muita coisa lá do Salmo 22 de Davi, mas beleza. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele tá falando sozinho. Ele é doido, Jesus é maluco. Ele falando sozinho, meu Deus, por que me abandonaste? Ou... Meu eu, por que eu me abandonei? Não faz sentido, né? Será que Jesus, então, ele não tinha a mesma substância de Deus? Ele tá falando com quem? Estranho, né? Então, são essas as ponderações por enquanto. Vou zerar, hein? Ok. Bom, aqui, só pra gente seguir naquela lógica que a gente tava fazendo, vou deixar você terminar e aí depois a gente vai começar com
uma parte pra você começar e o Cogos poder contrapor. Porque ficou seguida, né? Como você fez uma pergunta. Como entendeu? Assim? Porque depois a gente vai mudar de tema e aí você começa. E o Cogos contrapor. E vai terminar em você de novo, tá? Cara, por que a gente não leu o superchat agora? Não, deixa o Cogos responder essa. Então é isso que eu tô falando. A gente conclui aqui. Pode ser? Porque aí já seria... Nós já temos um ciclo de debate já, né? Tem que fazer alguma propaganda, alguma coisa aí? Eu vou no banheiro aí rapidinho. Vai lá. Tô com uma tosse aí. Vou tomar água, hein? Você não tomou nenhuma água, Cogos. Você é uma geladinha? Por que Deus bom permite que você tenha tosse num debate onde você tá defendendo ele? Refutei seu Deus. Esse é o seu argumento. Porque isso aumenta o mérito da defesa, ué. Então, vamos lá. Você pode rodar aí o timer. Pode abrir aqui? Você fica honesto. Vamos lá. Tô honesto, não sou petista, tá ok? Tá ok. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? O Miranda, ele não entende a questão de que o homem, ele nunca quer o mal. O homem, às vezes, ele quer o bem de uma maneira ruim. Por isso o Santo Agostinho falava, o meu problema não é que eu queria mal. Eu mal queria o bem. Esse é o ponto. Então, por exemplo, quando eu falei que se Deus me desse a ordem de matar uma criança, eu não sei se eu teria fé para seguir essa ordem de Deus, eu filosoficamente compreendo que a ordem de Deus é um bem maior. E Deus vai extrair um bem desse ato. Desse ato que contraria a minha natureza, porque é contrário à lei natural, contrário à minha natureza fazer mal a uma criança inocente. Mas numa ordem de Deus, haveria um componente mal de contrariar a minha natureza e contrariar a própria natureza da criança, que tem um instinto de autoconservação, mas Deus vai extrair um bem maior e o plano dele não cabe a mim questionar. Agora, quando Deus fala não peque pela gula, não coma toda essa pizza que está na sua frente, por várias vezes eu comi a pizza. Mas por que isso? Porque eu mal quis. Eu quis um bem e a pizza é um bem. A pizza é gostosa e Deus criou a pizza justamente para nós compreendermos que Deus também nos ama e nos dá pizzas. Só que você não pode colocar a pizza à frente de bens maiores que a pizza. Como a saúde, como a eternidade, como a produtividade, como cumprir uma ordem de Deus. Então a vida de uma criança inocente, ela é valiosa. Só que a ordem de Deus é o bem último. Então justamente a minha resistência ao não querer fazer mal para uma criança, quem incutiu isso em mim foi Deus. Tudo o que existe é participação no ser de Deus, nos atributos de perfeição de Deus. Toda a ética que existe na humanidade, ela se inclina à preservação do que existe de ser nas coisas. Ao operar segue o ser, dizia Santo Tomás de Aquino. Então, realmente, tudo é uma questão de hierarquia. Então, quando Deus fala para não comer toda essa pizza, ele está dizendo que a pizza tem uma natureza ruim? Não, a pizza é boa, só que eu não posso colocá-la à frente de Deus. E a vida da criança? A vida da criança é valiosa. Mas uma ordem direta de Deus está acima de qualquer outra consideração. Só não sei se eu teria fé. Uma outra coisa, né? O homem, quando ele estava lá, Adão e Eva no paraíso, ele não tinha a visão beatífica. Então não havia ali a irresistibilidade de Deus. Havia um véu da fé. O homem tinha uma intimidade maior com Deus, ele tinha dons preternaturais, mas ele não estava em visão beatífica, porque isso nós só vamos ter quando morrermos em estado de graça e formos para o céu. O que Adão tinha ali era uma intimidade maior e, portanto, ele tinha uma maior participação nos atributos de Deus. E, portanto, para a razão de Adão, a lei natural era mais participada. O que é a lei natural? A lei natural é a porção da lei eterna de Deus que é participada da nossa razão. Adão e Eva tinham isso num nível muito maior que qualquer doutor da igreja hoje. Então, eles tinham uma noção da lei natural muito maior que nós. Quando há a queda, pode ter certeza. Por que havia tanta barbárie? Escravidão, estupro. Porque o homem caiu e não tinha mais. Ele não conseguia mais se ater à lei natural. E isso é imoral. Não estou passando pano, não. Ele tinha uma irresponsabilidade ali, fruto do pecado. Como é que você conduz esse bando de bárbaros atrozes de volta a uma civilização cristã? Como é que você sai da cidade dos homens, que, como disse Santo Agostinho, foi fundada por amor a si próprio e ódio a Deus, e conduz de volta à cidade de Deus, cujas fundações são amor a Deus até o ponto da negação de si mesmo? Isso é o começo da cidade de Deus de Santo Agostinho. Como é que você faz isso? Algum coach já fez isso?
Você já viu algum coach tirar uma civilização da barbárie e construir uma civilização cristã, uma cidade de Deus? Um continente como foi a Europa medieval, habitada pelo Espírito Santo? Eu nunca vi um coach fazer isso. Eu só vi uma instituição fazer isso até hoje. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é claro que a escravidão é ruim. É claro que o estupro é ruim. É claro que assassinato de pessoas inocentes é ruim. Não tenha dúvidas disso. E é justamente isso que Deus está falando. O pecado é ruim e o efeito dele é ruim. O efeito dele é tudo isso que vocês estão vendo. Essa é a grande lição. Só que lá, no Antigo Testamento, nós tínhamos o tempo em que Deus Pai tinha essa pedagogia para homens maus que não compreendiam a linguagem da caridade, da lei natural. Aí, quando o povo de Deus preservou o conceito de Deus através de uma devoção, através de uma hierarquia religiosa, aí vem Cristo, leva a lei antiga à sua plenitude e nos ensina as regras mais elevadas. Não faça ao próximo o que não querem que faça com você mesmo. Amai os vossos inimigos, né? O sermão no Monte das Oliveiras. Sermão da Montanha, melhor dizendo, aliás. Então, que era no Monte das Oliveiras, né? Então, o que é isso? Cristo está mostrando que no final das contas, Deus criou todas as coisas para estar em harmonia com Ele. Ele pregou o amor, a paz, o respeito ao próximo, porque isso é o plano de Deus. Só que para tirar os homens da barbárie e chegar a isso, Deus usou uma pedagogia como uma mãe usa quando ela surra o filho com uma cinta. Então bater no filho é bom? Quando o moleque é pequeno, tá aprontando, a mãe pega a cinta e bate nele. Esse não é o estágio final. O estágio final é um filho crescido que ama a mãe, que respeita a mãe ama o filho. Só que passa por uma fase onde ela dá umas cintadas. Tudo que você vê no Antigo Testamento são cintadas, comparado ao dano do inferno. Então, você fala, por exemplo, né, no Eliseu e nas ursas. O que é aquilo? Aquilo era um bando de baderneiros ameaçando a integridade física de Eliseu. Eles não estavam só xingando o Eliseu de careca. Ele não é o Xandão para mandar matar só porque xingou, mandar fazer mal, prender, exilar, censurar, só porque xingou de careca. Ali você vê que os jovens ali estavam ameaçando o profeta Eliseu e debochando de um profeta do Senhor. Debochando da ordem maior que existe no universo, que são as coisas sagradas. E aí o que as ursas representam? As ursas representam a força do poder temporal a serviço da igreja, que vai fazer com que a civilização seja ordenada ao sagrado. E aí entra o que você falou, sacrifício. Sacrifício, ele não é desprovido de valor só porque no final existe uma ressurreição. Você está negando a etimologia da palavra sacrifício. Sacrifício significa sacrificere, fazer sacro, fazer sagrado, que significa destinar a uma coisa maior. Então, por exemplo, eu estou me sacrificando agora porque eu não estou comendo essa deliciosa pizza de... Cara, tô dando mó pena. De ervilha. Isso foi sacanagem colocar essa pizza aqui, viu? Pô, cara, tira daí, mano. Não, deixa aqui é... Pô, cara, tô dando mó Tentações pena, de Santo Antão, vamos lá. Tô testando a fé. Tá testando minha fé aqui, igual o Santo Antão foi tentado no deserto. Cara, eu tava comendo e tava olhando a pizza aqui na minha mão, velho. Não, mas tem outra ali. Tem outra lá. Tem várias aí. Vocês estão fazendo igual o capeta Calma aí, fez. cara, a ver dele aí, vamos deixar falar. Vocês estão fazendo igual o capeta fez. Né? Colocou Cristo fazendo jejum no deserto, ele botou uma pedra lá, falou transforma em pão. E Cristo tinha poder de transformar aquilo num pão de queijo mineiro. Não fez. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que é sacrifício? Sacrifício não é se exterminar. Pode envolver uma autoaniquilação. Mas o sacrifício é destinar a algo maior. É aquela coisa que os fuzileiros navais americanos falam, né? Something greater than ourselves. É isso. Uma mãe se sacrifica pelo filho, vai lá limpar o vômito dele, acorda à noite. Não significa que ela está se aniquilando. Ela vai ter, quando o filho crescer bem criado, ela vai ter uma satisfação muito maior do que as noites que ela poderia ter dormido bem. Sacrifício é levar a algo maior. E quando Cristo fala, Nosso Senhor fala, tudo está consumado, significa que ele venceu o pecado, o demônio e a morte. Ele redimiu o gênero humano e ele levou, portanto, o gênero humano a uma coisa maior. E só para terminar aqui, quando você fala que, de forma até blasfema, né, que Cristo era um doidinho de bairro falando consigo mesmo, isso que você está falando é um absurdo total. Deus Filho estava falando com Deus Pai. Se você não percebeu, é a Santíssima Trindade. E o que é a Santíssima Trindade? É a mesma essência? É. Então significa que Deus Pai é Deus? Sim, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo também é Deus. Só que são 3 pessoas. Por quê? Porque existe Deus Pai,
Deus Pai tem uma intelecção de si mesmo, ele tem uma imagem de si mesmo. Essa imagem de si mesmo é Deus Filho, assim como você sabe quem é o Antônio Miranda, ou o Miranda sabe quem é o Miranda. Só que a imagem que o Miranda faz do Miranda é uma imagem perfeita. Só que no caso de Deus Pai, a imagem que Deus Pai faz de si mesmo é uma imagem perfeita. Tão perfeita que é uma pessoa, que é Deus Filho. Será que o Miranda gosta do Miranda? Talvez sim, mas de forma imperfeita também. Não é o caso de Deus Pai e Deus Filho. Porque Deus Pai e Deus Filho amam a si mesmos, amam um ao outro, melhor dizendo, há uma alteridade aqui, de forma perfeita. Tão perfeita que é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo. Então, quando Deus Filho fala com Deus Pai, é simplesmente a alteridade amorosa que existe na Santíssima Trindade. Se a essência de Deus é amor, o amor envolve necessariamente uma alteridade. Você tem que ter amor por alguém. E Deus Pai tem amor por Deus Filho e vice-versa. Não é uma esquizofrenia, não é alguém falando consigo mesmo. É que você não tem capacidade de entender o mistério da Santíssima Trindade. Mas não se preocupa porque Santo Agostinho também não tinha. Nós não temos essa capacidade. Nós só vamos entender isso no céu.